Bom dia, amada igreja. Que alegria poder retornar aqui nessa manhã, agora como pastor, porque eu e Johanny, conhecido pelos irmãos que estivemos aqui durante o nosso tempo de seminário, os 4 anos, somos muito bem recebidos, acolhidos. Não era nossa intenção permanecer o tempo de seminário aqui no Barro Preto, mas visitando a Enalda, que hoje está em Brasília com a família, eu e Johanny ficamos hospedados na casa dela, no intercâmbio em nossa juventude. Vamos visitar a Enalda. Chegamos aqui, a Tânia nos pescou. Pastor Arlés, precisamos trazer esses dois para cá. E aqui nós ficamos de 2002 a 2005. E como é gratificante poder voltar a esta igreja e ver aqui aqueles que no nosso tempo eram adolescentes. Estão sentados ali. Fique de pé, por favor, para a igreja conhecer vocês, a igreja Batista do Barro Preto. Olha aí os remanescentes daquele tempo. Muito bem. Não mudaram absolutamente nada. Muito bem. E a Johanny foi regente do coro, dos adolescentes também aqui. Alegria no nosso coração. Pastor, não quero nem arriscar citar nomes, porque eu estou vendo aqui tantas pessoas queridas, tantos irmãos e irmãs, pessoas que nos davam carona, sabe? No início aqui, eu e Johanny ficávamos ali do outro lado, no ponto, aguardando o ônibus. Mas Deus foi gracioso e foi levantando pessoas que, com o passar do tempo, com a nossa amizade que foi se fortalecendo, nos levavam para casa, nos traziam para cá. Veja ali o pastor Reinaldo, foi o professor ali no tempo do seminário. Prazer rever você. E antes de nós mergulharmos na pregação, apenas dizer o seguinte: nessa manhã também eu tenho o privilégio de ter aqui aqueles que foram adolescentes no tempo do meu seminário, aqueles que são jovens adolescentes atualmente, ali na Memorial de Brasília, mas vejo ele também um remanescente governador Valadares. Fique de pé aí, vocês três aí, ó, que foram nossos adolescentes. Hoje já temos ali um casal, o outro vai casar em nome de Jesus. E pode sentar. E o pastor Estevão também tem uma forte ligação, porque quando eu saí de Valadares para ir para São Paulo, que eu falo que é para fazer um mestrado, o pastor Estevão e Larissa chegaram. E ali puderam servir aquele tempo abençoador com a nossa igreja ali, Esplanada. Quero que a Johanny fique de pé. Johanny, estamos casados já há 22 anos. Pode sentar, amor. Algumas pessoas nos perguntaram: pastor, você já tem filhos? Não. Eu sou o pai Abraão, pai de multidões, né? E ela é a mãe Débora. E aí algumas pessoas estão dizendo assim: estamos orando por vocês para que o Senhor realize o desejo do coração. Eu falo assim, irmão, é até perigoso essa oração, porque se o menino nascer o ano que vem, daqui a 9 meses, ele vai chegar a uma altura e vai dizer assim: vô, cadê meu pai? Então é perigoso uma altura dessa. A gente tem que ter cuidado, né? Mas uma alegria estar aqui. E, para finalizar, não poderia deixar de mencionar também, alguns irmãos aqui, pastor, estão perguntando: você trouxe o Shelby? Porque o Shelby é um personagem que eu fiz aqui nessa igreja por diversas vezes, e vocês acreditam que depois de 19 anos o pessoal da Memorial em Brasília estão conhecendo o Shelby agora, tá? É isso, mas quem sabe faz ao vivo. Bom, dito essas coisas, eu quero agora que a gente possa concentrar durante algum tempo o nosso coração. Trago aqui o abraço do nosso conselho pastoral, o pastor Davi, o ministro Henrique está comigo aqui esta manhã. O abraço da nossa igreja. Esperamos certamente os irmãos lá para o nosso intercâmbio, de receber vocês lá e ter oportunidade de ter os irmãos conosco também. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Essa reflexão irá abranger os versos 16 a 34, porém não faremos toda a leitura, e os irmãos irão me acompanhar, porque nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 16, mas a certa altura eu vou dar um salto em alguns versículos. Que o Senhor fale ao nosso coração. O tema dessa pregação: quando o louvor rompe correntes. Atos 16, a partir do verso 16, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus.
Nos diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha o espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença dos magistrados. Verso 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Vamos orar? Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento. Que não haja dispersão, ó Deus, de pensamentos, raciocínios, mas que possamos voltar o nosso coração para a pregação da Tua palavra. Fala conosco neste momento. Que Teu Espírito Santo fique à vontade neste lugar, produzindo salvação, edificação, glória e louvor ao nome de Cristo Jesus. E essa oração nós fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, sempre direcionado pelo Senhor, estava pregando a respeito da salvação em Cristo Jesus e do milagre que Jesus era capaz de produzir e operar na vida de todos aqueles que se rendiam a Ele. Certa vez o irmão lembra bem da história e da situação em que o apóstolo Paulo recebe uma visão de Deus, em que um homem, um jovem da Macedônia, clama pela sua visita, pela sua presença. O apóstolo Paulo, então, impedidos pelo Espírito Santo de ir para uma outra região, ele então é direcionado à Macedônia e ele chega neste lugar, em Filipos, uma cidade estratégica, uma cidade onde Deus estava preparando um povo para que, através daquele momento na história, o nome de Jesus fosse glorificado. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, andando, encontrou um lugar que ele julgou ser um lugar de oração. E ali ele encontra Lídia, vendedora de púrpura. E aquela mulher temente ao Senhor
com seu coração cheio da presença de Deus, ela é batizada e ela coloca a sua vida, e não apenas a sua vida, o seu lar, para então receber o apóstolo Paulo e Silas, e eles passam alguns dias, uma temporada naquele lugar, e o apóstolo Paulo, nós entendemos que nas suas idas e vindas, em certa manhã, ou certo dia, ele voltou àquele lugar de oração, proclamando o nome de Jesus. Então, quando uma jovem, tomada por um espírito de adivinhação, começou a proferir verdades, porque o demônio também reconhece a autoridade de Jesus. E ela então começou a declarar que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, está no verso 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. E o verso 18 nós encontramos o relato que nos diz: e fazia isso por muitos dias. E o apóstolo Paulo chegou em um momento que ele ficou profundamente perturbado com essa situação, porque ele sabia que não era simplesmente aquela jovem, mas os demônios, através daquela jovem, perturbando, tentando atrapalhar com que outras pessoas conhecessem o poder de Cristo. E ele repreende, e naquele momento, aquela jovem é liberta pelo poder de Jesus. Amém? Ela é liberta pelo poder de Jesus. Algumas lições que nós aprendemos, eu quero compartilhar rapidamente nessa manhã. Nós precisamos aprender a identificar as correntes que precisam ser quebradas em nossa vida. Como mencionei, essa jovem aqui nos versos 18, 17, ela estava possessa por um espírito. O que acorrentava aquela jovem eram os demônios. E quando nós damos um salto na narrativa, nós vamos perceber, e nós vamos comentar e vamos entrar nesse trecho em alguns instantes, em alguns minutos, que mais à frente, Paulo e Silas estariam com os seus pés, as suas mãos acorrentados no cárcere interior. Portanto, aqui nós percebemos e aprendemos que as correntes que estão em nossa vida, elas podem ser de cunho espiritual ou físico. Algumas pessoas que precisam, e muitas vezes me dizem assim: pastor, eu preciso ser liberto do medo, pastor, eu preciso ser liberto da depressão, pastor, Jesus precisa me libertar da minha ansiedade, pastor, Jesus precisa me libertar. E aí, inúmeras situações, as pessoas trazem muitas vezes nos aconselhamentos, pedidos de oração, e o que eu aprendo nessa manhã, a palavra de Deus nos convida a que nós possamos olhar para a nossa vida e tentarmos entender e tentarmos descobrir quais são as correntes que nos aprisionam. Porque independentemente de qual for a corrente, os grilhões, Jesus Cristo é poderoso para libertar. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para edificar, Ele é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum é capaz de fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ergue as suas mãos e repreende aquele espírito, aquela jovem experimenta a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E é porque isso aconteceu, o apóstolo Paulo e Silas pagaram um alto preço, porque os senhores daquela jovem ficaram profundamente irritados, porque aquela jovem dava a eles um bom lucro. Era objeto, portanto, de lucro. Eles não pensavam naquela jovem, no seu coração, no seu futuro, na sua vida. Mas Jesus, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem você é nessa manhã.
E por isso, que nós possamos nessa manhã pensarmos juntos aqui em nossas vidas, e as correntes que nos aprisionam, sejam visíveis ou não, emocionais ou espirituais, Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Uma segunda lição importante ainda que a narrativa nos traz: precisamos aprender a transformar a nossa dor em uma poderosa declaração de adoração ao Senhor. Veja comigo os versos 25 e 26. Pela meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Após Paulo e Silas serem espancados injustamente, foram lançados no cárcere. E mesmo com dores, e mesmo diante daquela situação crítica, Paulo e Silas tomaram uma decisão. Eles decidiram, eles escolheram não murmurar. O que você faria nessa situação? Paulo e Silas escolheram excluir a murmuração. O que eles passaram a fazer? Com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, depois de todos os açoites, eles oravam e cantavam hinos. E essa é a grandeza de Jesus, que nos ensina, que nos capacita para que possamos pegar as nossas dores, as nossas crises, os nossos dias de deserto, as nossas tempestades, e possamos transformar tudo isso em um momento de adoração e exaltação a Ele, ao nome de Jesus. Eu sei que é difícil, pastor Leander, o Senhor não sabe o que você está falando, porque não sabe o tamanho da dor que eu carrego. Ah, meu irmão, minha irmã, realmente eu não conheço todos que estão aqui, mas eu conheço muito bem ao Senhor que eu sirvo. Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é cheio de misericórdia e amor por cada um de nós. E nessa manhã, o amor de Jesus tem sido derramado sobre os nossos corações, para que em meio às nossas batalhas e às nossas lutas, possamos encontrar razões e motivos para louvar o seu nome. É interessante que Lucas, que é o autor do livro de Atos, quando ele menciona aqui que no verso 25, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu tenho a impressão, para mim, que Lucas não quis apenas registrar o horário, o período, mas quando ele diz meia-noite, era uma forma de dizer quando estava um profundo silêncio, uma densa escuridão, naquele momento do choro, naquele momento da dor, a luz de Cristo, ela se manifesta. A glória de Cristo se manifesta. E a palavra de Deus também nos diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Ah, meus irmãos, quando nós adoramos o nome do Senhor, como Paulo e Silas estavam fazendo, nós mostramos a fé, profunda fé que nós carregamos dentro de nós, de palavras que glorificam, de palavras que exaltam ao nome do Senhor.
porque Paulo e Silas estavam demonstrando neste momento que não eram as correntes, que não eram os grilhões, que iriam impedi-los de exaltar ao Rei da Glória, porque mesmo diante dessa situação, eles não foram silenciados e o nome de Jesus naquele lugar foi glorificado e os presos ouviam tudo. Aleluia! Os presos escutavam o que estava acontecendo e talvez os presos, sem entender nada, como esses homens conseguem cantar. Eles acabaram de chegar aqui, estão louvando. Que Deus é esse que eles cantam? Quem é essa divindade? É o Rei Jesus. E Paulo e Silas, então, com as marcas em seus corpos, mas não deixaram de exaltar e reconhecer a bondade e a mão poderosa de Jesus naquele lugar. Transforme a sua dor em canção, transforme a sua dor em gratidão, em exaltação ao nome de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro princípio que nós aprendemos e podemos extrair essa narrativa, que devemos tornar a nossa vida um testemunho de transformação para outras pessoas. Olha comigo o que diz aí o verso 27 e o verso 28. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aquele terremoto não apenas abalou as estruturas daquele lugar, porque a expressão utilizada aqui traz a ideia de um sacudir violento. As celas foram sacudidas. Aquele lugar foi profundamente sacudido e abalado, de tal forma que as correntes se despedaçaram, os portões das celas se abriram. Mas certamente Lucas não deseja chamar a nossa atenção para o estrago que foi produzido por esse terremoto. O que Lucas está tentando nos passar através dessa narrativa é sobre o poder e a glória de Jesus quando ele se manifesta em um lugar. Porque quando Jesus se manifesta, tudo é modificado, tudo é alterado pelo poder, a glória e a presença de Jesus. Portanto, quando Jesus reconhece a adoração, quando Jesus se agrada daquele louvor, ele produz um terremoto que abre a porta da prisão. Mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi o que Jesus produziu no coração daqueles homens que ali estavam. A começar pelo carcereiro, que a princípio tentou retirar a sua própria vida. Mas quando o apóstolo Paulo percebe que ele pega ali um instrumento para se matar, o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui no verso 28, ele brada em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Meus irmãos, isso também é milagre, porque numa situação dessas, com as portas das celas abertas, os presos eram para sair celebrando, cantando de alegria. Uma fuga. Eu me recordo no nosso tempo de seminário aqui, pastor. Em alguns momentos, os irmãos vão lembrar, quando nós tínhamos aqui a cadeia que funcionava ao lado, em alguns momentos o culto era interrompido.
O pastor Arlés dizia: meus irmãos, precisamos terminar o culto porque alguns presos pularam para o pátio da igreja e nós precisamos todos sair daqui. O carcereiro pensou: eu vou me matar, porque se eu não fizer isso, outros farão em meu lugar. Porque certamente, uma altura dessa, com esse terremoto, os portões se abriram, esses homens já fugiram, já estão distantes há muito tempo. E Paulo diz: não tenha medo, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. O louvor, a oração, o clamor de Paulo e Silas já havia impactado o coração daqueles homens, mesmo antes do terremoto acontecer. E eles permaneceram no mesmo lugar. Coisas que só Deus é capaz de fazer. Por quê? Porque o Senhor não estava cooperando para a fuga daqueles presos. Ele estava promovendo a salvação de vidas que estavam preparadas e prontas para abrir o seu coração para receber a palavra transformadora de Cristo Jesus e, portanto, a salvação. Através da vida do apóstolo Paulo e Silas, olha como o nosso testemunho pode impactar profundamente a vida de pessoas. Eu me recordo quando eu morava em Valadares ainda, eu, Johanny e eu, e aconteceu uma tragédia em nosso condomínio, uma faxineira que trabalhava ali no nosso condomínio, ela se matou ali dentro. E todo o prédio ficou, os moradores ficaram profundamente abalados. Eu e o Johanny pensamos aqui o que nós faremos diante dessa situação. Nós chegamos à conclusão, depois de um tempo de oração, vamos passar e visitar cada apartamento. Nós vamos bater na porta, nos apresentar para aqueles que não nos conhecem, porventura, e vamos dizer: podemos entrar e ter um tempo de oração? E ficamos surpresos porque, diante daquele acontecimento, todos os apartamentos nos receberam. E nós entramos, e nós meditamos na palavra, e nós oramos. Não sabemos o que aquela palavra produziu, ou se eles passaram a frequentar alguma igreja, mas nós lançamos através da nossa vida e deixamos ali um testemunho de que Jesus Cristo era poderoso para, mesmo depois da morte, produzir vida, a vida eterna a todo aquele que nele viesse a crer. Na sua escola, adolescente, na sua universidade, jovem, você na sua repartição, no seu trabalho, na sua casa, procure oportunidades para exaltar, para glorificar o nome de Jesus. Há pessoas sedentas, há pessoas que eu, como pastor, ou como pastor Tarcísio, ou os ministros não serão alcançadas pela palavra, mas tão somente por cada um dos irmãos que estão aqui essa manhã. E o Senhor Jesus tem nos colocado em pontos estratégicos, em diversas posições na sociedade, para que o nome de Jesus seja exaltado e conhecido e glorificado. Amém, meus irmãos? Pensemos em Paulo e Silas, que no cárcere, diante da dor e do sofrimento, não perderam a oportunidade. E falaram e cantaram a respeito da glória de Cristo Jesus. Não podemos nos calar. Precisamos falar a respeito de Cristo. Precisamos, com a nossa vida, precisamos, com as nossas ações, dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, para finalizar, nós vemos aqui, portanto, a partir do verso 29, tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo, não podia ser diferente, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores,
que me é necessário fazer para me salvar. As primeiras palavras, praticamente, do carcereiro foram essas. Se prostrou, reconhecendo que havia uma presença gloriosa naquele lugar. O que eu preciso fazer para me salvar? Foram essas as palavras, foi essa a pergunta que este homem fez. Verso 31, responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler juntos? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade, meu irmão? Você crê nessa verdade, minha irmã? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquilo que eu e você não podemos fazer, aquilo que eu e você não podemos produzir, deixa, porque isso é obra do Espírito Santo. É Ele quem convence. Apenas proclame, apenas fale das verdades do reino. Apenas cante a respeito do amor de Jesus. O Espírito Santo trará um resultado, Ele dá o crescimento. Então lhe pregaram, verso 32, a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Que narrativa fantástica. O Senhor, nessa manhã, certamente de forma distinta, tem falado aos nossos corações a respeito das cadeias que nos prendem, a respeito da necessidade de nós transformarmos as nossas dores, o nosso choro, em adoração e exaltação ao nome do Senhor. E aproveitar todo esse contexto para que através da nossa vida e aquilo que o Senhor está fazendo em nós, que Ele também faça através de nós, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, que sejamos realmente, verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, ofertas vivas, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nessa semana o Senhor nos dê o privilégio de apenas não olharmos para dentro de nós, para as nossas fragilidades e limitações, mas que possamos olhar para nós e enxergarmos a glória de Cristo e fazermos a glória de Cristo resplandecer através de nós, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar neste momento. O Senhor Jesus nos convida essa manhã a clamar, a louvar a sua presença, o seu poder, e a confiar de que Ele está no domínio absoluto de toda e qualquer circunstância. Portanto, faça deste momento a sua oração e diga: Senhor, me ajuda a transformar a minha dor em louvor. Senhor, me ajuda a confiar em Teu poder, para que correntes sejam quebradas, Senhor. Para que a minha vida seja um testemunho do Teu amor, para que eu possa impactar aqueles que estão ao meu redor e conduzi-los à Tua presença. Se nessa manhã você deseja colocar a sua vida, quem sabe nessa manhã há pessoas aqui que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, e nessa manhã, portanto, a exemplo do carcereiro, estão dizendo: Pastor Neander, eu quero me entregar a Cristo Jesus, eu quero abrir a minha vida para receber essa presença gloriosa. Alguém nessa manhã que deseja se entregar a Cristo Jesus pela primeira vez: eu quero me render a Cristo. Levante sua mão o mais alto que você puder, eu quero orar por você nessa manhã. Alguém? Levante a sua mão para que eu possa ver você. Ah, pastor, ore por mim.
para que eu possa me render a Cristo. Eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero estar na eternidade. Mas um segundo desafio que eu faço é para você que tem atravessado dias escuros, sombrios. E eu sei que nessa manhã você pode declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Mas pastor, tem sido tão difícil. Eu quero essa mesma presença que invadiu aquele cárcere. Eu quero que essa presença gloriosa de Jesus invada também a minha vida, a minha família, para produzir paz, alegria, transformação, libertação. Se esse é o seu desejo, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, muitas mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Pedimos ao Senhor, a nossa semana começa hoje, primeiro dia da nossa semana. Queremos nos consagrar e queremos dizer que por mais difícil seja o nosso caminhar, que jamais venhamos a nos esquecer que nós temos uma presença poderosa, gloriosa, que é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ele está do nosso lado, Ele é o nosso ajudador. Temos o Espírito Santo Consolador, que nessa manhã essa palavra possa frutificar em nós. E eu coloco e apresento diante do Senhor essas mãos, esses irmãos e irmãs que estenderam as suas mãos, pedindo que haja intervenção do alto, que venha o milagre, que venha a libertação, que venha o tempo da cura, o tempo da paz. E nós pedimos, como o corpo do Senhor, atenda, Senhor, a nossa súplica e a oração que fazemos neste lugar, para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor, até que o Senhor venha. É a oração que fazemos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém. Vamos cantar isso? Enquanto cantamos.